Boa noite a todos. Queria dar os parabéns a todos que estão aqui, né? Não é fácil a gente o dia inteiro correndo atrás dos pepinos e à noite tendo que sair para ver mais coisa relacionada ao nosso negócio, né? Mas essa é a sina do produtor rural, né? Ele, na hora de descansar, é a hora de aprimorar, saber mais para poder tocar cada vez melhor o negócio. Por isso que a pecuária cresce 2,5% ao ano e é um dos setores que mais avança em termos de produtividade da economia brasileira, né? Então, eu queria agradecer, né, os apoiadores que fazem com que a gente consiga realizar esse evento aqui sem custos para todos, né? Então, a João Menezes e Associados, a Soesp, Semente Soesp, a Coima, a Premix, o Banco Cicobi Credivale, Raposo Pneus, Raça Forte, Liane Veículos, De Carvalho John Deere, Boitel Chaparral. Hoje o Sérgio está aí com a gente, depois eu pedi para ele dar uma palavrinha para vocês. A Leilo Sul, a Massari, Corretivos Massari, né? Que o pessoal da Única que representa aqui na região, a Fertipar Bandeirantes, a Dubo estava conversando com o Fernando. Fernando, vem cá para você se apresentar para a turma, novo apoiador do Café da Pecuária, né? A Fertipar Bandeirantes. Estava falando, né? Agora é a época certa de se falar sobre adubo, sobre corretivos, porque é a época da gente fazer análise, comprar calcário mais barato, mas com essa instabilidade que está o preço de adubo não é fácil. Fernando, se apresenta para todos, apresenta a Fertipar. Me chamo Fernando Lerchor, né? Eu faço a supervisão comercial da Fertipar Bandeirantes aqui na ponta do estado, então a gente pega de Pompeia até a divisa do Mato Grosso do Sul. Agora com o ICMS dando aquela equilibrada, a gente tem bastante negócio pulando o corpo, pulando o outro, né? E eu estou há 6 anos aqui fazendo a supervisão. Trabalhei numa empresa, numa revenda aqui chamada Oferta, que muitos de vocês devem conhecer. E tive o prazer de ser aluno do professor. E aí quando apareceu a vaga, eu falei, vamos voltar, porque a Fertipar já foi parceiro do programa, né? E a gente espera estar aí para colaborar com vocês, se vocês precisarem de informação, a gente trocar ideia. E, igual o professor falou, agora a gente está num momento bem complicado, fertilizante, né? Principalmente no nitrogenato, que vem fazer parte do ambiente da pecuária com mais intensidade. Esse conflito aí, 40% do nosso nitrogenado vem de lá, passa no Estreito de Hormuz. Então, o mercado está bem nervoso. Vamos ver como é que desenrola a questão do conflito e tudo mais. Tem alguma coisa de volatilidade no mercado interno. O mercado externo está sem oferta. Então, o que aparece, algum lote ou outro, ele se dissipa na questão de 2, 3 dias. Aí, a gente conseguiu um volume até considerável. Eu estava falando com o professor, foi na quarta-feira, hoje já falaram, acabou, já 3 mil toneladas, isso para a gente ver ele puro ou informações, né? Mas assim, não quero ser um mensageiro do apocalipse também, porque as coisas elas são muito dinâmicas, então devagarzinho a gente vai achando solução, uma fonte ou outra que a gente consiga encaixar. Nitrogenado a gente não fala só de ureia, né? Tem um sulfato de amônio que às vezes traz um ponto interessante, com enxofre e tudo mais. E me deixo ficar à disposição de vocês, assim que precisar, depois a gente deixa o contato, estou lá no grupo também, se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Obrigado, Fernando. E encerrando aqui os apoiadores, né? O Bolos da D, o GPB, até o Renato colocou lá no grupo, para a gente se associar, né? Então, quem ainda não faz parte, é muito importante a gente participar do nosso sindicato rural daqui de Presidente Prudente e também participar do GPB, que é uma entidade nacional
que defende muitas coisas importantes para a classe pecuária, né? E o grupo Mais Arrobas, que é um grupo que a gente tem aí, que a gente posta diariamente informações econômicas sobre o mercado do boi, mercado de bezerro, relação de troca, né? Então, temos muitas informações relativas à pecuária para ajudar na tomada de decisão, né? Então, a gente vai conversar um pouco hoje, como eu estava falando, a época é a época certa da gente conversar sobre fertilidade do solo. Por quê? A melhor época da gente analisar a terra é agora, final de março, abril, porque acabou as adubações, eu vou fazer uma coleta isenta, não vai ter problema de contaminação, de eu ter feito uma adubação recente. É uma época que tem muito frete para levar soja para os portos e volta com calcário, então acaba, frete disparou, mas vamos dizer assim, é uma situação que favorece, né? E se eu comprar o calcário em maio e aplicar, quando chegar em setembro, outubro, que é a época de eu adubar as pastagens, já reagiu e eu posso aplicar o calcário sem ter, iniciar minhas adubações, sem ter preocupação de perda de eficiência. Então, a melhor época da gente planejar a correção do solo é nessa época aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre como que eu saio de uma propriedade em que as pastagens estão degradadas e caminhando cada vez mais para uma piora, para uma propriedade que as pastagens estão melhorando a cada ano e cada ano melhorando a produtividade, né? Então a gente vai falar um pouco disso, né? A gente quer que vocês entendam essa mensagem aqui, né? Quem cuida do solo colhe o futuro. A ideia é: eu vou começar a fazer um trabalho de correção de solo agora, para que no futuro a minha propriedade responda a... Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um cliente que todo ano ele aduba, ele faz análise da propriedade toda e ele aplica calcário e fósforo na parte que está pior. Então aí o que acontece? Todo ano a média da propriedade está melhorando. Aí esse ano que passou, ele estava com um problema de pasto na propriedade. O ano passado, né, a safra passada foi um ano muito seco. Então o que ele fez? Ele adubou pastagens que ele não adubava normalmente. E com isso, o que ele conseguiu? Ele conseguiu, nesse verão, melhorar a oferta de forragem da propriedade, e hoje a propriedade está equilibrada, sobrando capim. Não está sobrando porque nós vamos entrar na seca, mas se nós tivéssemos... Então, veja bem, mas por que ele pôde fazer essa adubação? Porque ele vinha corrigindo o solo já há vários anos. Então, o nível de pH e fósforo da propriedade já estava corrigido. Então ele só entrou com nitrogênio, aumentou a produção de forragem, acomodou o gado na fazenda, e hoje a propriedade está com uma sobra, entre aspas, de forragem. Não está sobrando, está sobrando para o dia de hoje, mas se a gente pensar que nós vamos entrar na seca. Então vejam bem, foi uma estratégia que ele estabeleceu para a propriedade de longo prazo. Ele não começou agora, ele começou há vários anos a fazer isso. Então, o que eu queria passar para vocês hoje, lá no final, é que vocês lembrem disso, que se a gente cuidar do solo da nossa propriedade, eu não estou melhorando a produtividade hoje, eu estou melhorando a produtividade hoje e a médio e longo prazo. E se eu falar assim, olha, o boi agora está uma porcaria, eu não vou adubar mais. Essa fertilidade que você construiu ao longo dos anos, ela vai durar por muito tempo lá na sua propriedade. Então você ainda vai ter pastagem produtiva por vários anos. Então é muito importante o produtor entender que quando a gente faz um programa de correção da fertilidade, eu não estou fazendo uma coisa para esse ano, eu estou fazendo uma coisa para
vários anos. Por quê? Porque as pastagens, como a maioria das culturas, elas não conseguem aproveitar todos os nutrientes que eu coloco lá no solo. Então, a médio e longo prazo, todo o adubo que eu vou colocando anualmente, ele vai se acumulando no solo e a fertilidade daquele solo vai melhorando. Eu vou mostrar um exemplo depois para vocês. Como a gente tem feito, né, quem já assistiu palestra minha, a gente sempre usa o exemplo aqui da família do seu Geraldo, né? O seu Geraldo é aquele produtor tradicional, aprendeu com o pai dele, entende de relação de troca de boi para bezerro, de boi para milho, ele sabe, ele entende do negócio dele, ele sabe comprar boi, ele sabe enxergar um boi doente, mas ele não quer saber de tecnologia. Ele fala assim, ó, eu sempre toquei assim, deu certo, então... E ele tem 2 filhos, o Alfredo, que aprendeu a trabalhar com ele, e faz tudo no mesmo sistemão do seu Geraldo, e o Sérgio, que saiu para trabalhar fora da propriedade, foi trabalhar no mercado imobiliário, montou uma empresa no mercado imobiliário, se deu bem financeiramente, e quando a mãe do Sérgio e do Alfredo faleceu, a esposa do seu Geraldo, ele dividiu metade da propriedade com os filhos e cada um resolveu tocar a sua propriedade da sua maneira. O Alfredo, do mesmo sistema que ele aprendeu com o pai, e o Sérgio procurou levar as inovações que ele aprendeu, gerenciais, no mercado imobiliário, visão administrativa para dentro da propriedade dele. Só que ele tomou um susto. Quando ele chegou na propriedade, ele percebeu que a maioria das pastagens estavam degradadas e com uma baixa produtividade. E o pior, ele percebeu que isso não era só o caso dele, porque a gente tem um grande número de propriedades que, segundo a Tenagro, 65% das pastagens hoje encontram-se com algum grau de degradação. E isso representa 105 milhões de hectares, é muita área e uma perda estimada de 40% da lotação que poderia ter naquela área. Então é uma perda muito grande, né? E como que acontece essa degradação? Todo mundo aqui já formou pasto, sabe como é que é um pasto de forma nova, né? Ele tem uma produtividade muito alta, aí com o tempo ele vai perdendo o vigor, vai tendo uma queda nutricional, porque tem menos nutriente no solo, vai ter menos nutrientes nas plantas, e aquele pasto começa a degradar. O que acontece? A cobertura já não é mais uniforme, começa a aparecer plantas invasoras, começa a ter trilheiro de gado, e em alguns casos começa a aparecer problema de erosão, compactação mais no trilheiro de gado. O pessoal fez um experimento aí para o pessoal falar, eu vou passar um subsolador porque o meu pasto está compactado. O pessoal fez um experimento aí em área de pastagem e viram que aonde tinha compactação era onde era trilheiro de gado, malhador. No pasto, de uma maneira geral, não tinha problema de compactação. Começa a ter problema de erosão, perda de fertilidade. O meu primeiro emprego foi na Emater do Paraná e na região noroeste do estado de São Paulo. E o nível de fertilidade do solo lá naquela região do Arenito era parecido com aqui, que é parecido com áreas de deserto, de tão baixa fertilidade dos solos. Então a gente está numa região que, assim, de uma maneira geral, a fertilidade natural é muito baixa. Então, se a gente não fizer nada, o pasto vai entrar em degradação. Então é muito difícil. Aí o Sérgio falou assim, bom, eu entendo de mercado imobiliário, eu preciso de alguém que me auxilie. Ele contratou um consultor, o seu Carlos, que falou para ele, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico. Então, pessoal, quando vocês pensarem em mexer com fertilidade, corrigir, adubar, a primeira coisa é um diagnóstico. E uma das coisas que eu recomendo, apesar de não ser muito barato, não é caro, mas não é barato,
é você fazer uma amostragem de solo georreferenciada. Você não precisa fazer todo ano, mas você faz uma vez a cada 5, 10 anos da sua propriedade. E o que vai acontecer? A empresa que fizer essa amostragem, ela vai entregar um mapa georreferenciado da sua propriedade para cada nutriente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele fez isso na propriedade dele. Então, o que a gente fez? Quando a gente vai adubar com adubação de cobertura, eu sei aonde que é a área de solo que tem mais problema com potássio. Então, lá eu adubo, faço a cobertura com 20-0-20. E tem uma grande parte da propriedade que ela já está corrigida. Então, naqueles piquetes que ficam na... Odê, desliga aqui para mim. Ah, já desliguei. É uns R$15 por hectare. De 15 a 20 reais. Na época a gente pagou R$15, faz uns 3 anos. Mas não é para fazer todo ano. Você faz uma vez e você vai ter um mapa da fertilidade do seu solo. Então, vou dar um exemplo. Você fala assim, eu vou plantar um pouquinho de milho na minha propriedade para fazer silagem, para produzir grão, porque eu quero tratar de um pouco de gado. Você vai lá no mapa de fertilidade da sua propriedade, escolha a melhor área. Você vai gastar menos adubo, menos calcário, menos coisa. Então, só o que te ajuda no planejamento já paga com certeza. E aí, você também pode direcionar as adubações. Fala assim, isso aqui eu peguei na internet, é um mapa de solos. Então, por exemplo, aqui, esses pastos aqui, eu tenho que ter uma preocupação maior com adubação fosfatada. Mas, como eu tenho o mapa, eu sei quantos hectares são que eu tenho que corrigir. Aqui, já é uma área que já está melhor de fósforo. Então, esses piquetes que ficam próximo a essa área ou nessa área, eu já sei que eu vou trabalhar com um nível de adubação menor. E isso, esse mapa, ele vai te entregar para tudo. Então, o Sérgio, a hora que ele viu as análises, os mapas de solo, eu falei, ixi, eu estou enrolado, meu solo está ácido, matéria orgânica, fósforo, potássio, tudo baixo. E estava baixo mesmo. Olha aqui, isso aqui eu doei para o Sérgio a análise de um cliente meu que nunca fez adubação. Olha só como que era o fósforo. O ideal é 30, estava com 3. Aqui na região é comum, de 3 a 6. É bem baixo. Matéria orgânica, baixo. Matéria orgânica é o mais difícil da gente elevar no solo, mas já era baixo. pH, o ideal é em torno de 6, 6,5. O dele era 4,2. Potássio é 5% da CTC. 5% seria 2,16, o dele está com 1,2, pouquinha coisa, mais da metade do que o que deveria estar. Cálcio, o ideal é 65% da CTC, que daria 28, ele está com 3, ou seja, tem pouco cálcio o solo dele. Magnésio, o ideal é 15% da CTC, o dele está com 2, dá mais ou menos 5% da CTC, o ideal é 15, então está bem baixo também de magnésio. Hidrogênio e alumínio é tóxico para a planta, tem bastante no solo dele. Alumínio é tóxico para a planta, tem bastante alumínio. O V% ideal é 70, o dele está 14,4. Isso aqui é bem baixo, então é uma situação bem complicada. E o enxofre também, o ideal é no mínimo 10, o dele estava com 6. Então vejam bem, era uma propriedade que ela tinha problemas sérios de fertilidade. Mas ele não precisa fazer tudo de uma vez, ele tem que montar um plano para ver como que ele vai fazer. Então primeiro passo é fazer a coleta, manda para o laboratório para fazer as análises mais comuns para pastagem macro, que são os macronutrientes, né? Cálcio, fósforo, potássio, fósforo,
você faz os macro, mais alumínio, mais enxofre. Esses são os principais para você fazer. Ah, mas e não tem problema de micro? Tem, a planta precisa de micronutriente. Só que tem um monte de experimento mostrando que quando o micronutriente começa a fazer diferença na planta, é quando você trabalha em níveis muito altos de adubação. Então, se você for trabalhar com 300 kg de N, 400 kg de N, pode ser que você tenha problema de micro, então é importante você se preocupar com micro. Mas nas análises, nos níveis que a gente trabalha aí, até 200 kg de N, é difícil você ter problema de micro. E se tiver, você faz uma análise foliar e faz uma adubação foliar de micro, né? Então, aí tem que ter uma boa interpretação. Acontece uma coisa muito interessante, não é fazer propaganda minha, mas o que acontece? Eu já tive cliente que ele manda fazer análise no laboratório e já pede para fazer a recomendação. O que o cara do laboratório faz? Ele tem um programinha lá que tem o boletim 100. O boletim 100 é as recomendações para o estado de São Paulo, que são excelentes, mas faz uns 20, 30 anos que eles não atualizam. Aí ele joga lá no programa e sai a recomendação. Então recomenda potássio, recomenda nitrogênio, recomenda fósforo, faz umas recomendações lá que não são erradas, elas só não têm a melhor relação benefício-custo para o seu dinheiro. Então, se você fizer aquela adubação que eles recomendam pelo boletim 100, por essas tabelas gerais de adubação, você vai ter uma boa resposta, vai funcionar, só que não vai ter a melhor relação benefício-custo de um insumo caro como são os adubos. Então, a recomendação manda fazer análise no laboratório e leva o resultado para alguém da sua confiança fazer as recomendações. E tendo isso, a gente tem que fazer um plano. Por que eu digo que tem que ter um plano? Porque se você quiser fazer toda a correção de uma vez, você vai vender tudo o gado e não vai dar conta de fazer. Se você jogar muito pouco, não vai dar o resultado esperado. Então você tem que, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui de um outro cliente que fazia um sistema muito interessante. Ele pediu para eu fazer as recomendações para ele, aí eu fazia, mandava para ele. Ele falou: ô João, que dia que você tem um horário disponível? Eu falei: tal dia dá para ir, então você vem aqui. Aí ele chegava lá, ele mostrava a minha recomendação, mostrava quanto ia gastar. Ele falou assim: olha, eu não tenho esse dinheiro para gastar não. Você está achando o quê? Eu tenho tanto para gastar, qual é o melhor jeito de eu fazer isso que você acha bom com esse dinheiro que eu tenho aqui? Aí o que a gente fazia? A gente cortava a adubação, mas cortava naquilo que dava para cortar. Então, às vezes, o produtor vai cortar no facão e corta uma coisa desnecessária. Vou dar um exemplo aqui. Você jogar nitrogênio numa área que não foi calcareada, você vai perder grande parte desse nitrogênio, que é caro, porque você não aplicou o calcário, que é barato. Então, tem estratégias de melhorar a fertilidade mais econômica e menos econômica. Então, é importante que você faça isso. Então, tem o produtor tradicional, como o Alfredo, que não quer fazer nada. Alfredo, não tem nada a ver com você, viu? Eu estou torcendo de... Não. Você vai quarta-feira lá, irmão. Não, uma hora eu explico por que é esse nome. Não, eu tenho um primo. Eu vou explicar. Eu tenho um primo. Na verdade, ele era primo do meu pai. E era um cara ganhador de dinheiro, um cara fantástico. Mas era pão duro.
as propriedades dele, aquelas propriedades de mineiro, largada, mas o cara, o que ele aumentou as propriedades dele, mas a principal característica dele não era dele ser pão duro, era ele ser tradicional. Pensa um cara tradicionalista, que respeita aquela coisa que ele sempre fez, que os pais faziam, que ele... Então, era um cara tradicional. Então, por isso que eu botei o nome dele, viu, Alfredo? E o Sérgio é porque eu tenho um primo que ele trabalha no mercado imobiliário e ganha muito dinheiro no mercado imobiliário. Então, eu falei, vou fazer uma homenagem para o meu outro primo. Então, o Sérgio, o que ele pensa? E é verdade, esse meu primo, ele é um cara que... Ei, Denise. Os alarmes são dele, mas... Eu esqueço tudo, então tem que pôr os alarmes, senão... E o Sérgio, esse meu primo, ele mexe no mercado imobiliário, mas ele é um cara que ele enxerga lá na frente, ele sempre pensa nos investimentos dele, o que vai acontecer no futuro para ele investir hoje. E você cuidar da sua propriedade é a mesma coisa. Você tem que pensar hoje como você quer a sua propriedade no futuro. Você quer que a sua propriedade daqui 5, 10 anos seja melhor do que ela é hoje? Então, o que você vai fazer durante esse período para que ela seja uma propriedade melhor? Uma das coisas é corrigir a fertilidade. Então, o nosso personagem aqui, o Sérgio, resolveu fazer análise de solo anualmente. Tem gente que fala para fazer a cada 2 anos. Eu acho tão barato a análise de solo que quem trabalha que você vai fazer algum trabalho de correção, eu acho que deveria ser feito todo ano. E ele fez um programa de calagem, gessagem e adubação, de acordo com as necessidades dele. Quando precisa de mais pasto, ele avança um pouquinho no nitrogênio. Quando ele não tem tanta necessidade de pasto, ele avança menos no nitrogênio. Só que uma coisa que muitas pessoas esquecem, eles querem começar a adubar o pasto e tocar fazendo do mesmo jeito que ele tocava sem adubação. E é diferente, a planta adubada, ela tem um acúmulo de massa, um crescimento muito mais rápido, ela passa mais rápido. E hoje, a grande questão do manejo de pastagem não é tanto a produção, é como colher o máximo de forragem possível no melhor valor nutritivo. Então tem um monte de estratégias aí, umas melhores, outras piores, mas qual é hoje o sistema de manejo de pastagem que funciona? Aquele que você consegue colher o máximo de forragem no melhor valor nutritivo para aquele animal que você está trabalhando. Eu estou com vaca seca, vaca solteira lá. É um animal menos exigente, se o capim passar um pouco, não tem tanto problema. Agora, eu tenho novilhas, que eu vou fazer um desafio de precocinho, você tem que comer só ponta. Então, a gente tem que ter também essa percepção do gado que eu estou trabalhando e do objetivo que eu quero. E tem até estratégias de manejo. Se eu fizer um pastejo rotacionado com um resíduo maior, o gado ganha mais peso, mas eu vou ter menos animais por área. Se eu trabalhar com um resíduo menor, um pasto mais baixo, quando o gado sai, eu vou ter mais animais por área. Então pode até ser que não é só a estratégia, o momento. Tem momentos que você fala, não, eu vou trabalhar com o meu pasto um pouco mais baixo para poder acomodar todo o gado. E vai ter momentos que você fala, não, agora o bezerro está caro, eu vou trabalhar com o meu pasto um pouco mais alto e melhorar o ganho de peso e aumentar o meu giro. Tem várias estratégias e o pasto, ele responde bem a isso. Como ele melhorou o solo, melhorou o manejo, ele conseguiu aumentar a produtividade da área. E aí, depois eu vou mostrar para vocês uns números, ele consegue transformar a pecuária num sistema tão competitivo quanto qualquer atividade agropecuária. Hoje não está difícil, né? Porque, coitado dos agricultores, estão numa situação
muito complicada. Mas tem épocas que a pecuária não é competitiva com as demais atividades. E isso é um complicador. Então a gente tem que trabalhar a pecuária de forma a ela ser tão eficiente quanto qualquer atividade agropecuária. Então uma das estratégias é melhorar a fertilidade. O primeiro passo para eu melhorar a fertilidade é eu fazer uma calagem e uma gessagem. Eu nunca, assim, eu trabalhei muito com gesso, porque quando você tem um solo muito pobre e você aplica gesso, o gesso ele é móvel no solo e ele leva os cátions para baixo, principalmente cálcio. E se o seu solo é muito pobre, ele pode levar outros nutrientes também para baixo, pode levar potássio, pode levar outros nutrientes. Então eu tinha uma preocupação muito grande que às vezes o produtor não faz a calagem de forma adequada e usa gesso e ele pode piorar em vez de melhorar. Mas eu comecei a achar muitos trabalhos mostrando resultados na gessagem. E a gessagem ela é muito interessante porque ela promove um aprofundamento de raízes e aí a planta se torna mais tolerante a veranico, absorve melhor nutriente a profundidades maiores e com isso você acaba melhorando a produtividade. Então qual é o ideal? O produtor faz primeiro a calagem. A calagem, além dela corrigir pH, que melhora a disponibilidade de outros nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, não todos os micro, né, mas a maioria, ela é uma fonte de cálcio e magnésio para a planta. Então, ela é tão importante que esse pesquisador aqui fez um trabalho com Andropogon gaianus, que é uma planta tolerante à acidez. E mesmo com uma planta tolerante à acidez, ele teve uma resposta boa quando ele foi aumentando a quantidade de calcário na área, até dobrou a produção aqui nesse experimento. Então, quando você tem solo muito ácido, só a calagem aumenta a produtividade da planta. Quando o solo não está tão ácido assim, a calagem ela vai servir mais para disponibilizar os outros nutrientes. Mas quando você tem um solo muito ácido, a planta apresenta resposta à calagem. Mesmo uma planta tolerante à acidez. Outra coisa muito importante, uma dúvida que o produtor tem, mas eu preciso incorporar o calcário? É verdade. Se você tem uma área de pasto que você vai reformar, você vai movimentar o solo, você aplicar o calcário e você fizer depois o preparo do solo, misturar aquele calcário bem misturado com o solo, o efeito é melhor. Mas se tem um pasto formado, está com um bom estande de planta, você está com você pode já aplicar o calcário em superfície. Olha esse experimento aqui, ó. Quando o produtor aplicou calcário incorporado e em superfície, produziu a mesma coisa. Quando ele aplicou menos calcário, foi pouca coisa menor. Então praticamente não teve diferença. Então, posso aplicar o calcário em superfície? Pode. Se o seu solo, se a sua pastagem tem um bom estande de planta, aplica o calcário em superfície e está tudo certo. A maior parte do sistema radicular das forrageiras, ele está lá de 0 a 10 centímetros de solo, é onde o calcário vai atuar e você vai ter um bom efeito. Outra coisa muito importante é o gesso, né? Como eu falei, além dele ser uma fonte de cálcio e enxofre, ele é móvel no solo, então ele leva para baixo vários nutrientes. A raiz ela cresce procurando cálcio, e o gesso leva cálcio para baixo, para zonas mais profundas do solo, então você aumenta o sistema radicular. Ele ajuda também o pH? Assim, não, gesso não corrige pH, não, mas ele elimina alumínio. Olha só, gesso não corrige pH, mas alumínio tóxico em solos de pH baixo,
o gesso diminui a toxidez por alumínio, ele reage ao sulfato com alumínio e diminui a quantidade de alumínio tóxico no solo, alumínio livre. Então ele ajuda bastante. Fora que é uma fonte de enxofre. O gesso jogando a penetração no solo. E aumentando, você falou que quando você faz reforma de pastagem, você tem uma raiz pequena, de 10 centímetros. Isso. Para reforma de pastagem, tem necessidade então de gesso? Não. Não, tem. Se você aplicar gesso numa reforma de pastagem, você vai ter um sistema radicular mais profundo. Mas numa braquiada tendo uma raiz pequena? Não, é assim, ó, a maior parte das raízes são superficiais. Porém, onde você faz gessagem, eu vou mostrar uma foto, a raiz se aprofunda bastante. Então, aí o que acontece? Lá no Acre, é difícil falar em veranico, mas numa situação de falta de chuva, a planta vai ter uma tolerância maior, porque ela consegue buscar água a profundidades maiores, fora outros nutrientes, né? Mas tem ano circular. Então o gesso é uma boa estratégia, além de ser uma boa fonte. Eu sempre trabalhei com gesso na faixa de uns 200 quilos, que é mais ou menos, ele corrige enxofre no solo nessas quantidades, mas eu acho que o importante hoje é a gente trabalhar com gesso também em pastagem, como condicionador de solo, melhorando o perfil do solo em camadas mais profundas. Olha o tanto que aumentou a produtividade com o uso do gesso. Então é uma estratégia bem interessante. Outra coisa que o produtor normalmente não leva em conta, toda vez que ele vende um boi, esse boi está levando para fora da propriedade nutrientes. Então vai diminuindo a quantidade de nutrientes no solo. Então ele tem que fazer uma adubação de manutenção para repor aquilo que foi extraído. E mesmo a urina, as fezes, elas não têm uma distribuição muito uniforme no solo. Então, mesmo que o gado devolva parte desses nutrientes via urina e fezes, como a distribuição não é uniforme, está saindo nutrientes da área. Então, é importante você fazer isso. Um dos nutrientes que eu tenho mais importantes para eu repor é o fósforo. Eu sempre falo assim, ó, se você tiver com pH e fósforo corrigido, você está lá com o carro, o tanque cheio, pronto para você fazer o que você quiser. Se você quiser correr, é só pôr mais nitrogênio. Se você está sobrando capim, você está folgado, tudo bem, o pasto não vai degradar. Quando você tem calcário e fósforo corrigido, o pasto aumenta a longevidade dele, ele vai durar mais tempo. E se você precisar acelerar, ele já está corrigido. Então, eu acho assim, uma preocupação grande que a gente tem que ter é corrigir pH e fósforo no solo. O fósforo, ele aumenta perfilhamento, aumenta enraizamento, então é um nutriente muito importante para a planta. E vamos assim dizer, o fosfato natural reativo, a gente tem uma alternativa aí, que era relativamente barato, né, para a gente fazer um trabalho de correção. Então é importante. Olha esse trabalho aqui que interessante, ó. Qual é a época mais importante de eu colocar fósforo? Que ninguém põe. É no plantio. Olha só, em branco só colocou fósforo no plantio. Então ele colocou fósforo só no plantio. Mas quando ele foi aumentando a dosagem, olha como aumentou a produção. Aí ele comparou fósforo só no plantio, como além do plantio colocar em cobertura também anualmente. Eu acho que ele colocou a cada 2 anos. Bienal, tá escrito. Isso. Então foi a cada 2 anos. 30 quilos de P2O5, que não é nada, é 100 quilos de fosfato natural por hectare, então é bem pouco. Eu estou falando de fosfato natural, porque é o seguinte, tem uns experimentos que o pessoal fez aí com fosfato natural em pastagem, e deu 85% de eficiência agronômica, ou seja, ele é 15% menos eficiente que os fosfatos solúveis.
mas ele é muito mais barato do que os fosfatos, mais de 15% mais barato que os fosfatos solúveis. Então, quando foi feito, além de fósforo no plantio, também foi feita uma reposição anual, a produtividade foi aumentando ao longo dos anos. Então, a gente repõe um pouquinho de fósforo todo ano, vai melhorando a fertilidade. Para pastagem e nível de manutenção, você trabalhar aí com 10 miligramas por decímetro cúbico, tá? Chegou a 10, você vai para outro pasto. Chegou a 10, você vai para outro pasto, né? Então, outro nutriente que é muito importante é o nitrogênio. O nitrogênio é um acelerador, é ele que vai determinar quanto de gado eu posso pôr na minha área. Então, se eu colocar mais nitrogênio, eu vou produzir mais forragem e vou poder aumentar a minha taxa de lotação. Só que para eu pôr nitrogênio, eu tenho que ter posto as outras coisas, porque sempre aquele nutriente que está faltando que é o que vai limitar. Então, se eu for trabalhar com um nível elevado de nitrogênio na minha área, as outras coisas têm que estar corrigidas. Mas se eu for trabalhar com pouco nitrogênio, só calcário e fósforo, eu tenho que dá para trabalhar. O nitrogênio, num solo ácido, você perde muito nitrogênio. Então, se você não fez escalagem, você pode até colocar nitrogênio, mas você tem que saber que você vai perder muito de um nutriente caro. Então, é complicado. Mas o nitrogênio, ele tem uma resposta muito boa em produtividade do capim. É o que mais dá resposta, o que mais o produtor vê resultado é quando eu ponho nitrogênio. Mas tem outras coisas que o nitrogênio também ajuda na sua pastagem. Uma coisa, ele aumenta perfilhamento. Olha que praticamente onde eu aumentei o nitrogênio, ele dobrou o número de perfilhos. O que é o perfilho? É o broto. Como que a planta cresce? Primeira coisa é número de perfilhos, depois aumento do tamanho do perfilho. Se você tem pouco perfilho para crescer, vai produzir menos, porque você imagina uma roça de milho com 30 mil plantas por hectare. Se você tiver uma do lado com 60 mil plantas por hectare, ela vai produzir muito mais. Por quê? Porque tem mais espigas na área. E quando você tem uma planta pouco perfilhada, ela produz menos. Então, quanto mais essa planta perfilhar, mais ela vai produzir. E o nitrogênio, ele chega a dobrar o perfil. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o produtor, ele vai fazer a adubação e fala, eu estou com uns problemas aí, meu trator não está muito bom, eu vou deixar para adubar o mês que vem. Aí o gado sai do pasto e demora para voltar e ele ainda não adubou. Agora eu vou adubar tudo que eu já aproveito, adubo uns 5 piquetes de uma vez, já rende mais o serviço. Só que o capim, ele perfilha até 7 dias. E o nitrogênio, ele tem um efeito fundamental sobre o perfilhamento. Se você demorou para colocar nitrogênio, quando você colocar o nitrogênio, a planta já perfilhou. Aí você só vai ter crescimento de perfilho. Você não vai ter mais aumento do número de perfilhos. E isso vai diminuir a sua produção de forragem, o mesmo gasto que você teve de adubação, só porque você não adubou no momento correto. Mas está seco. Não, se está seco, a planta não vai perfilhar. Mas se tem perspectiva de chuva, se você choveu, a planta está vegetando, quanto antes você colocar o nitrogênio, melhor. Por quê? Porque vai aumentar o perfilhamento. Outra coisa também muito importante, quando a gente está estabelecendo uma pastagem, ou mesmo uma pastagem já estabelecida, quando a gente coloca nitrogênio, a planta vai ter uma maior cobertura do solo. Essa maior cobertura do solo impede plantas invasoras. Então você vai ter menos praga na sua pastagem. Isso aqui, nesse experimento aqui, quando ele colocou nitrogênio no sistema, olha o que aconteceu com a massa de plantas invasoras. Praticamente desapareceu. A forrageira foi tão competitiva que as plantas invasoras não conseguiram se estabelecer
e desapareceram da área. Então o nitrogênio também é uma estratégia de você diminuir naquelas áreas que você está adubando o uso de herbicidas, né? E eu tenho potássio. Por que eu falei dessas recomendações aí de caderno? Todo mundo recomenda potássio, mas olha só o que acontece com o potássio. Se você não colocar nitrogênio e colocar só potássio, praticamente não tem resposta ao potássio. Então o potássio não é um nutriente muito barato, e se você não colocar potássio sem colocar nitrogênio, você vai ter pouco efeito. Agora, quando eu coloco nitrogênio e coloco potássio, olha o tanto que aumenta a produtividade da planta. Eu não achei, mas eu tinha um trabalho que ele mostra que o potássio ele muda a curva de resposta ao nitrogênio. Então, por exemplo, se era para a planta produzir 25 quilos de matéria seca por hectare dia, quando você põe nitrogênio e potássio, ela passa a produzir 35, 40 quilos de matéria seca por hectare dia. Então, aumenta. Então, o potássio ele melhora a resposta da planta ao nitrogênio, além de ser um nutriente super importante, né? E o nitrogênio, quando eu aumento o nitrogênio, eu também aumento. Mas olha que quando faltou potássio, quando faltou potássio, daqui para cá, sem potássio, a resposta foi bem pior. Então é muito interessante quando eu vou trabalhar com níveis mais altos de nitrogênio, eu corrigir potássio nas suas plantas. Se eu corrigir meu solo, adubei, é interessante eu ter um bom manejo, que é aquilo que eu já falei. Aquela forragem a mais que eu produzi, eu vou conseguir colher no melhor momento para o animal. Então, se eu trabalho com adubação, eu tenho que colher aquela forragem, é uma forragem que eu gastei mais, então eu não posso desperdiçar, eu tenho que montar uma estratégia para colher toda essa forragem no melhor momento. E também as plantas com as quais eu vou trabalhar. Existem plantas que são bastante tolerantes à baixa fertilidade, como a decumis, umidícola, dictioneura, mas a partir do momento que eu vou melhorando a fertilidade do solo, eu tenho que colocar plantas mais responsivas, elas produzem mais quilos de matéria seca por quilo de nutriente. Por exemplo, as brisanta, né, em áreas adubadas, elas são bem mais produtivas que a decumis, umidícola, né? E se eu realmente for trabalhar num sistema intensivo, eu tenho que trabalhar com os pânicos, que a produtividade é muito maior. Outra planta que também dá uma boa produtividade é o sínodo, né? Tifton, coast cross. Só que o problema é plantio de muda, né? E conviver com a braquiária. São plantas que respondem muito bem à adubação. Então, quando você aduba pane com o sínodo, você vai ter mais quilos de capim por quilo de adubo aplicado, né? Então, são as plantas que mais respondem, né? Aí, olha o que acontece com o solo quando você tem um programa de melhorando a fertilidade. Então, a área do Alfredo lá continua do mesmo jeito, né? Até caiu um pouco a taxa de lotação, porque ele não aduba, enquanto que o Sérgio fez um programa de correção da fertilidade. O pH ideal é 6, quando ele começou estava 4,2, hoje está 6,4. Agora eu emprestei a análise de um cliente que corrigiu o solo para o Sérgio, né? Então, um solo corrigido, isso aqui é dado real de um produtor que trabalhou a correção do solo. O V%
foi para 72,7, e o fósforo, o ideal é 30, ele já está com 20 aqui, ó. Então, por exemplo, num ano, numa situação como essa, que adubo tá, ele pode passar o ano, em pastagem, ele pode passar o ano sem aplicar fósforo naquela área. Então, quando você tem um programa de médio e longo prazo de correção da fertilidade, você vai ter solo com uma fertilidade tão boa que vai ter ano que você pode se dar o luxo de não aplicar calcário. Essa área aqui, ó, não precisa de calcário e não precisa de fósforo nesse ano. Você fala, vou dar uma economizada. Você não precisa, com esses níveis de fertilidade, você pode pular o ano sem aplicação de calcário e adubo. E com isso ele tem resultado. Então, quando você coloca um pouquinho de nutriente na sua área, pois eu vou mostrar o que eu coloquei aqui, ó. Então o Sérgio trabalha hoje com uma média de 2 UA por hectare. Ele partiu de 0,8 e com a melhoria da fertilidade hoje ele tem 2 UA por hectare. Ele faz uma suplementaçãozinha na seca com proteinado, então os animais ganham 180 quilos por cabeça ano, 6 arroba por ano, não é nada extraordinário para quem trabalha com suplementação na seca. Com isso, ele passou para 14,4 arrobas por hectare ano, sendo que a média nossa é 5 arrobas, então ele está produzindo já quase 3 vezes mais que a média, só com um pouquinho de reposição dos nutrientes. Ele está um aumento de 190%. Paga. Isso aqui é um trabalho de 2006, que o cara comparou vários sistemas de produção, inclusive também parte de suplementação, mas eu peguei só a parte de pastagem. Ele comparou um pasto degradado com um pasto que ele fez um trabalho de recuperação, não reforma, só recuperação, e depois manutenção da fertilidade. Naquela propriedade lá que ele estudou, vendia-se 211 cabeças por ano no pasto degradado. Com a melhoria da fertilidade, ele passou para 520. O custo por arroba produzida subiu, porque aqui ele teve o custo do adubo, né? Na época, ele gastava quase R$40 por arroba para produzir uma arroba de boi, e a arroba, na hora de vender, valia R$53. Então, ele faturava, a margem operacional dele era 69 mil. Quando ele passou a adubar, passou para 113 mil. Então, ele, mesmo gastando um pouco mais, ele melhorou a produção da propriedade, a rentabilidade da propriedade. E eu passei para a arroba de hoje, né? 346 aí, 345, mas eu fiz a conta 350. E se fosse em dinheiro de hoje, essa propriedade aqui faturaria R$300 mil a mais por ano, só porque corrigiu a fertilidade do solo. Mas, João, isso aí foi um trabalho de pesquisa. Será que isso aqui é possível? Com esse preço de bezerro que está hoje, né? Aí eu peguei, toda quarta-feira, eu publico lá no grupo Mais Arroba, o leilão, os resultados do leilão Correia da Costa, e vejo quanto custa manter esse animal até o abate. E eu peguei lá uma das categorias, isso aqui é dado real, lá do leilão Correia da Costa. Ele saiu dia 9 de março. Bezerro Nelore de 10 a 12 meses, com 228 quilos, R$2.682. R$683, isso mesmo. O preço por arroba, vixe, ficou ruim aqui, mas deu 484, é R$16 o quilo. O ágio naquele dia lá era 40%, 39,8%. Aí ele comprou esse bezerro, levou para a propriedade, colocou lá no pasto, num sistema normal aí que ganha 6 arroba por ano.
e custa R$85 por mês. Eu não sei onde que está aqui, mas é aqui, ó, R$86 por mês. Com esse desembolso mensal e com esse custo do bezerro, pagando esse ágio de 40%, quando chegou lá, o animal demorou 22 meses para ficar pronto, ganhando 6 arroba por ano. Ele teve um custo no pasto de 5.278, sobrou para ele, acho que R$64 por arroba, e que deu, por bezerro, por boi de 20 arroba, um lucro de R$1.383. Então ele ganhou, comprou esse animal no leilão, levou para a fazenda, botou lá no pasto, depois de 2 anos, depois de 22 meses ele vendeu esse animal aí e ainda ganhou. Então o que eu estou falando? Bezerro está caro? Está caro, mas nos preços de hoje ainda a atividade está rentável. Mas só que o bezerro que você está comprando hoje, você vai vender daqui 2 anos no preço de hoje? É isso aí que é o problema. Mas se você conseguir vender no preço de hoje, que eu fiz a conta aqui, ó, R$346,60, você vai ganhar R$1.383 por cabeça. Aí eu peguei e comparei os dois sistemas: o pasto degradado, que tem uma taxa de lotação de 0,8 ar por hectare, que dá 0,9 cabeça por hectare, com um pasto que você fez um trabalho lá de recuperação e manutenção, todo ano aduba um pouquinho, e você trabalha com 2 UA por hectare, que é aquele pasto lá que já está corrigido. Então ele consegue trabalhar, passa de 0,9 para 2,3 cabeças por hectare. O lucro é o mesmo, o desfrute, né? Se você compra um bezerro, ele vai ficar 2 anos, 22 meses na fazenda. Se ficasse 2 anos, o desfrute era 50%, né? Metade você vendia no primeiro ano, metade você vendia no fim do segundo ano. E você vai entrando no giro, todo ano você, com a propriedade que tem 1.000 cabeças, ele mata 500 no primeiro ano, compra mais 500 bezerros, mata 500 no segundo ano, compra mais 500 bezerros e vai girando numa propriedade de recria e engorda. Então, como é com 22 meses, o desfrute dá 55%. Essa propriedade aqui, como ela tem mais gado, ela tem um faturamento por hectare maior. Essa aqui, como tem menos animal, mesmo ganhando, dando lucro, o faturamento por hectare é menor. Esse dado aqui, ó, R$688,55 por hectare, ainda está bom, porque segundo a Tenagro, as propriedades que têm baixa produtividade ganham em torno de R$400, R$450 por hectare ano. Mas, no nosso caso aqui, essa propriedade aqui ainda tá melhor um pouquinho, não compete com nada, mas está ganhando R$688 por hectare. Essa aqui que adubou está ganhando 1.700, mas como ele adubou, ele tem o custo da adubação. Então aqui sobra R$688,55 por hectare, e essa que adubou, ele colocou 50 quilos, 96 quilos de MAP, 50 quilos de K2O por hectare, e 50 quilos de N todo ano naquela área. Como o solo está corrigido, isso aqui é suficiente. E ele passou para R$860, aumentou em 25% a rentabilidade da propriedade, com uma adubação relativamente barata. Ah, mas e se eu quiser pôr mais gado? Se você for pôr mais gado, você tem que pôr mais nitrogênio. Aí eu coloquei aqui, ó, passei de 50 para 200 quilos de nitrogênio. Só que em vez de eu ter 2 UA, eu vou ter 4. Então, em vez de 2,3 cabeças, eu vou ter 4,6. Cada uma ganhando R$1.363.
com 55 de desfrute, eu vou faturar R$ 3.442. Como eu gastei mais de adubo, eu vou ter que descontar esse adubo aqui, agora a adubação ficou mais cara, ó. Sobrou ainda R$ 1.150, quase o dobro do sistema de pasto degradado, que vai cada ano piorando. Aqui cada ano eu estou melhorando, aqui cada ano eu estou piorando. Mas e se eu intensificar um pouquinho mais? Então eu passei aqui para 300 kg de nitrogênio por hectare ano. Como o fósforo e o potássio já estava na conta, eu só vou aumentar o nitrogênio. Então aí vai para 6 UA por hectare, a minha taxa de lotação vai para quase 7, vou continuar ganhando a mesma coisa. Vou continuar ganhando a mesma coisa por cabeça, R$ 1.300, com desfrute de 55. Vou faturar 5.164, menos a adubação, eu vou, vai me sobrar R$ 2.100 por hectare ano. João, mas isso daí teoricamente não vai diminuir o tempo de engorda, o tempo de ganho de peso, que a disponibilidade de forragem é completamente diferente da outra, que não tem nenhuma correção. Teoricamente não. Por quê? Porque é o seguinte, quando você trabalha de forma intensiva, você vai fazer com que o gado consuma toda a forragem de uma maneira que você potencializa a taxa de lotação. Então, você, vamos dizer assim, a forragem está melhor, com mais oferta, mas só que tem mais cabeças lá comendo, então no fim das contas vai dar a mesma coisa. Em termos de ganho de peso. Pessoal, até isso é uma coisa interessante aqui, Vou até contar uma historinha aqui de um cliente. Depois eu vou contar a razão técnica. Eu tenho um cliente, ele dividiu os pastos e começou a adubar. E teve um ano lá, que ele chegou para mim assim, falou: João, rapaz, esse tal de pasto adubado é a melhor coisa do mundo, os bois ganharam mais de 1 quilo de peso. Os pastos que eram adubados, ele usava para engorda, então ele pesava antes de ir para engorda, e quando foi embarcar para matar, os bois ganharam mais de 1 quilo. Essa é a melhor coisa do mundo. Eu falei: então você errou a taxa de lotação. Por quê? Porque o ideal num pasto adubado é para ganhar aí em torno de 600, 700 gramas. Por quê? Tem duas coisas que você tem que pôr na conta. Tem o ganho por animal e tem o ganho por área. Em pasto adubado, você tem que priorizar ganho por área. Até eu falo para os meus clientes, nos pastos adubados, não põe engorda, põe gado novo. Por quê? No lugar de você pôr um boi, você põe 2 bezerros, você vai produzir 2 bezerros ganhando 700 gramas é melhor do que um boi gordo ganhando 600. Então, nas áreas intensivas, você tem que explorar aquilo da melhor forma possível. Então, como você aumenta a pressão de pastejo, o gado seleciona menos e ganha menos. Se você tiver um pasto que não é tão bom, mas você trabalha com uma oferta maior, uma pressão de seleção menor, que o gado tem capacidade de ir lá e selecionar, ele ganha mais peso. E tem um monte de trabalho de pesquisa que mostra que a adubação não melhora o ganho de peso. A oferta de forragem, sim. Se você, por exemplo, adubar e não ajustar a taxa de lotação, o ganho de peso melhora, só que você vai produzir menos por área e você vai ter menos quilo para pagar aquela adubação que você fez. Então, do ponto de vista de eficiência, a gente tem que explorar em pasto adubado ganho ganho por área. Agora, não quer dizer que você tem lá uma categoria. Vou dar um exemplo, que você tem um lote de boi lá que você precisa matar até março, até o final de março, até o final de abril. Eu falo assim: eu vou pôr nesse pasto aqui que está numa condição melhor,
e vou trabalhar com uma oferta de forragem maior, ou seja, o que é a oferta de forragem num pasto rotacionado? É assim, ó. Braquiária brisanta, a altura de saída ideal é 20 centímetros. Não é, é de 15 a 30. Se você quer priorizar ganho de peso, tira o gado quando está com 30. Se você quer priorizar ganho por área, tira o gado quando está com 15. Entendeu? Então, por exemplo, esses boi, não, eu quero acelerar a engorda desses boi. Eu trabalho com um resíduo de 30 centímetros, o gado vai pegar mais ponta, porque o gado ele entra lá na pastagem, ele não sabe quando você vai tirar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar só a forragem de melhor qualidade. Se você não tirar, aí ele vai ter que comer pasto de pior qualidade. Mas se você não tirar rápido, ele vai comer só folha e vai melhorar o ganho de peso. Então, você também pode... o pastejo, ele não é aquela coisa engessada. Você pode ter estratégias de você usar ele, de repente, numa determinada... eu tenho um lote de precocinha que eu quero... Está precisando ganhar peso. Põe num pastão, sobrando capim, ela vai ganhar mais peso, vai dar o peso mínimo de entrada, você consegue, você não perde o ano. Então, essa taxa de redução que você coloca aí é a taxa média anual, né? E assim, nas águas, acho que deve ser o diferencial maior. E na seca? Não, minto. E essa taxa aqui é no verão. E na seca, qual que é a diferença? Vixe, é muito grande. Na seca a diferença da proporcional? Assim, beleza? Do ganho de peso ou da lotação? Nossa, é muito. A diferença por exemplo, de 6 vai cair para 2, 1,5. Aí que tem que ter uma estratégia. Aí você tem que ter uma estratégia. Assim, a diferença do corrigido e do não corrigido na seca, né? Você está comparando os dois aí, o pasto degradado e o pasto... Isso. Seca, a diferença entre os dois cai muito. A diferença entre os dois cai muito, mas o pasto corrigido vai ter mais forragem. E se der uma chuvinha, ele sai na frente. Mas a diferença de produção na seca não é tão grande. Só que tem os detalhes que a gente fala de manejo. Por exemplo, imagina o seguinte: você tem um pasto degradado, chegou em março, você veda para formar a forragem para seca, não vai sobrar nada, não vai aumentar nada, porque ele está degradado, o acúmulo de massa é muito pequeno. Quando você fala essa diferença não é tão grande, é o quê? 50% na seca, por exemplo? Quando você fala que na seca a diferença não é tão grande, deve ser o quê? 50%? Olha, se você manejar corretamente, não tem diferença. Por quê? Porque nesse pasto adubado, você tem que explorar ele ao máximo no verão, que é a época que ele está te dando bastante forragem. Aí o que vai acontecer? Não vai sobrar nada para seca. Aí na seca, o pasto adubado, ele tem uma capacidade de rebrota melhor, mas como não chove, tem outras coisas que vão limitar o acúmulo de massa, o crescimento dele. Então não dá para contar muito na seca. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo numa situação de bezerro caro, adubo caro, há a viabilidade da gente continuar, fazer correção de solo, fazer adubação. É lógico que a gente também tem que sentir o mercado. Para que a relação de troca, estava até comentando com o Fernando, ela estava ótima, ela estava... como o boi subiu e o adubo não tinha subido, a gente estava comprando precisava de menos arrobas para comprar 1 tonelada de adubo. Aí essa semana já você ganhou 1 arroba, você precisava de 1 arroba a menos, agora você precisa de 2 a mais. Ô João, e o orgânico? Cama de frango? Cama de frango, vamos falar de orgânico e depois vamos falar de cama de frango. Orgânico é o melhor adubo que tem. O problema do orgânico são 2 coisas: variedade, varia muito a composição, e a quantidade.
por tonelada é barato, mas a hora que você tem que jogar a quantidade que você precisa, por exemplo, a recomendação de esterco de galinha é de 5 a 10 toneladas por hectare. A recomendação de esterco de gado, de confinamento, ó, se for confinamento, né, Sérgio? A composição, como é que se diz assim, que não é concretado, tem muita terra, a composição é baixa, então você tem que jogar bastante, tem que jogar 15, 20 toneladas por hectare. Então tem essa... Agora, se você colocar, que você colocou 50 quilos de N via orgânico e 50 quilos de N via químico, o orgânico é melhor. O problema é o custo e a disponibilidade. Agora, quando a gente tem disponibilidade e a relação benefício-custo, você tem uma propriedade do lado lá do Sérgio, que ele joga o esterco por cima da porteira, da cerca. Pode ser... Que é o pH nosso lá? 375. O fósforo, desculpa. 375. Então, 10 anos, quando não tinha o que fazer com esterco, entrava e jogava esterco à vontade. Camada cinza. Então, você vê... Nunca mais precisa Tem que sacar de decomador lá, essa terra. Tem que usar para levar outro, não precisa. Mas dá para levar, Não, então vamos supor, né? A gente tem que analisar. Pode. Aquilo que ele falou não tem nada a ver com o nosso negócio com o que ele está falando. Nós temos uma propriedade quase que... Eu sou o Sérgio do Boitel Chaparral, desculpa para quem não me conhece. Nós temos um boitel lá de cada pista e outra propriedade do outro lado da pista. Nós fazemos no mínimo 2 adubações. Nós fazemos a primeira na seca, em setembro. Quando chove, o adubo já está lá. A gente vai aproximar, é na seca. Mas no ano passado, setembro, ninguém viu água, ninguém viu nada. Nós já no final de setembro nós adubamos. Quando choveu, 7 dias depois já começou a virar um jardim. Já tinha pasto, não estava sobrando, a gente faz superlotação. Mas quando chega agora, exatamente agora em março, nós estamos com o pasto sobrando, né? Mas um pasto assim tampado. A gente já vira o mês ajudando com comida. Já dá 0,5% de ração. Para levar a massa, até junho, julho, a gente tem a massa no chão. Vai ter que aumentar a ração? Com certeza vai ter que aumentar a ração. Mas não tanto quanto os outros que não fazem isso aí. É substitutivo, né? Isso, exatamente. Só que o verde que está lá, que vai começar a secar a rocha, ele é muito mais barato do que a ração que não é. Então a gente tenta levar o máximo, até onde não dá mais. Vai acabar, não vai acabar agora. Mas não, a gente tenta aproveitar o máximo. Mas você, com isso, você consegue prorrogar a sua oferta de forragem até... Nossa, prorroga ela. Você leva ela mais 60 ou 90 quilos. E a gente põe mais ou menos, só até por curiosidade, a Lareira é uma fazenda nossa em frente ao boitel lá, 220 alqueires, tirando reserva, a gente mantém 3.500 cabeças. A gente põe bezerro, com menos de 10 meses, nós já tiramos o bezerro e já vai para o coxo com no mínimo 380 quilos. Quem quiser ver lá, conhecer. O mínimo, a reta nossa é 380 quilos. É lógico, lá na seca, se começar a estar caro lá onde não tem pasto, quando a balança a vida, a gente desce a régua aí 10 quilos, 15 quilos, vem para 360 quilos. Mas a gente faz isso. O ano passado nós jogamos bola. Uhum. É um negócio que eu nem sabia que estava jogando. E precisa. A gente aduba, esperta, corrige gesso, calcário, só corrige toda piqueteada, fazendo. Cada 8 piquetes tem uma praça de alimentação. Se alguém quiser conhecer lá. Os coxos nossos são daquele borrachão do
minério de ferro lá em cima, né? Então você instala aqui, não quebra, não estraga, de vez em quando quebra um pau do lado, lá, dá uma raiada substituta, tem de coxa, aquelas outras coisas, nós já fizemos de tudo, perdeu tudo. Gastou uma vez isso aí, há uns 4, 5 anos, acabou o problema de gastar isso. De vez em quando vai um trator lá, limpa, volta, enche de terra, senão fica alto. Mas a gente coloca um bezerro de 200 quilos, nossa é tudo documentado, tudo guardado, as informações, é para ganhar 700 gramas dia, mês, ano. Nós não queremos que ele ganhe muito nas águas, porque senão ele chega gordo no confinamento, é ruim para nós. Ele vai comer menos, mas não vai engordar o que a gente imagina. Então a gente quer que ele cresça a estrutura dele, para chegar magro modo de ser, né? Comendo as carnes no confinamento. E aí lá que é o lugar de engordar. A gente faz, se ele chegar numa situação como esse boi zerado que a gente compra em volta da gente aí, ele ganha 2,2 arroba por mês. A gente põe 7 a 9 arroba em qualquer cara que caiu. Lógico que tem que ter uma estrutura para isso, né? Mas põe boi menor, boi de cruzamento, boi cruzado, qualquer um, 7 a 9, a gente afirma esse negócio, tem contrato. E conseguimos fazer uma arroba em função de ele não chegar gordo. Se ele chega gordo, ele come menos, mas reverte menos. Não adianta. Ele demora mais do que o outro e não atinge o peso do outro. Se ele chegar gordo, ele demora mais do que o magro e não atinge o financeiro rápido que nem o outro. A gente consegue fazer uma roupa lá hoje por R$250. Para qualquer parceiro, para a gente, para qualquer um. Então, posso continuar? Pode. Já estou falando demais. Não. Aquilo que falou do bezerro caro aí, compra o bezerro caro e depois dilui ele no pasto barato, que às vezes essa conta não foi apresentada, mas você pega o bezerro caro, dilui ele no pasto, que é muito mais barato, mas com um nível pequeno de ração, a gente tira ele com 8, a gente faz 20 quilos por mês. A partir de ele chegou hoje, amanhã ele já está comendo. Nós fazendo o nosso produto lá e ele já está comendo. Então ele ganha 20 quilos por mês. Se ele chegar com 200 para 380, nós só precisamos de 9 meses. 9 por 110 dias, 12, menos de 13 meses ele entra no bezerro de 200 quilos e a gente vende ele acima de 500 quilos. Isso quem quiser ir lá ver, qualquer hora. Fazer uma... Podemos fazer, porque é um sistema totalmente intensivo, a recria e a engorda, né, Sérgio? Você vira o capital dentro do ano. Esse é o negócio da propriedade. Esse negócio de 20 dias, é muito bom e tal, mas para quem já está tranquilo, se não quer dor de cabeça, vai lá, compra, recria, deixa lá devagar, vai vender 200 daqui a um mês, começa a comprar pouquinho para entrar. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo como nós fazemos. Tem o seu negócio. Você faz quem colocar cinza aí, quando passa debaixo daquela ponte de troncão ali, tem aquela seringueira direita, depois aquela fazenda que tem ligado, já começa na beira da estrada ali que é o recria. E a fêmea viável também, não, senhor? Se você comprar ela, a fêmea assim, fêmea tem 2 segredos para você mexer. Primeiro, a fêmea só é boa de preço dezembro e janeiro. Todo dezembro e janeiro, se você pegar uma estatística, nós temos lá, a fêmea vale mais para vender do que o boi. Se o boi tiver em janeiro do ano que vem 350, a fêmea com certeza, estou falando negócio, tá? Não estou nem falando de anos, de anos é outro negócio. Ela vai estar acima dos 350. Então agora esse ano nós começamos a deixar, já comecei a comprar bezerra para recriar. Vou fechar quando? Vou fechar em setembro, porque a fêmea é 75 dias, 80 dias,
já era. Os primeiros 70 dias dela é muito mais rápido do que do boi. E aí você fecha setembro, outubro, novembro, dezembro você já tem um gado. Então, para quem não sabe, essa é a gente vem vindo estudando isso aí há muitos anos. Sem castração? Nada. Só ir lá na Chaparral já tem umas 500 bezerras. Já estamos comprando. Porque cria, só que você não pode nem pôr perto de macho. Não enxerga, vira capacardia. Então essa é uma situação boa da fêmea. E a outra, se você tiver a fêmea errada, uma fêmea de 10 arroba, 11 arroba, ela vai ganhar 1,2 kg por dia, 1,3 kg. Se ela tiver magra, vai 1,4 kg. Se ela tiver gordinha, 1,2 kg por aí. 75 dias também, deu o que precisava. Eu conheço um veterinário em Campo Grande, outro dia ele estava em Marília, aqui colocando DIU e novilho. Você já viu a diferença disso aí? O pessoal usou isso? Tem um produto que você aplica também, eu esqueci o nome. Bopriva. Nós não vimos diferença. Ela vai entrar no cio de qualquer jeito. Uma castração. Ela vai entrar. Você vai gastar, isso não é barato. Quem ninguém aplica o Bopriva? Eu não sei nem quanto custa uma dose, mas deve custar uns 30, 40 reais. Eu acho que... 50? Ixi. Então é caro, é muito caro. É inviável. Então a gente você pega uma novilha dessa mais zerada, fecha no posto 75 dias, tá legal. Esses dias a gente tinha comprador lá para novilha anos, a 420 conto, pode pesar, 52% de risco. Inclusive o veterinário falou isso que você falou também, ele falou, a castrada, ela já corta o cio de imediato, quando é castração cirúrgica. Mas tem o risco de às vezes perder uma outra castração. O DIU não tem risco, só que ela fica manifestando cio um tempo ainda. Mas ele não comentou isso, mas é que esse tempo é curto no caso, né? Não dá tempo, 75 dias não dá tempo de fazer efeito, né? Querer fazer, não vira. Bom. Hoje você vai falar do esterco de galinha. Ah, do esterco de galinha, é isso mesmo? Não. Obrigado. Cama de frango, né? Você falou da cama. Vou falar do esterco, mas a cama. Então, o problema do adubo orgânico é a composição, tem uma variação muito grande. Agora, a cama de frango, aí é uma tragédia. Por quê? Porque depende do número de criadas. Se você pegar uma cama de frango, tem várias criadas, ela tem bastante esterco e pouco palha. Mas o que acontece? Dá muita doença no frango, então o pessoal faz 1, 2 criadas, ele já limpa o barracão. Então a composição é muito ruim. Então cama de frango Não é proibido? Não, é como alimento, né? Mas você joga no chão? Mas não tem problema. Pode. Agora, então o adubo orgânico, o problema dele é isso aí, é composição. Agora, se você tem a oportunidade de ter alguém perto que tenha adubo orgânico, se você puder usar, assim, se a relação benefício-custo for igual, vai no orgânico. Eu tenho uma planilhinha lá que a gente pega a composição do adubo orgânico, joga lá, compara com o preço do adubo e ele diz se está econômico ou não. Se ele tiver econômico, pode usar, que ele tem, além dele ter nitrogênio, fósforo, potássio, tem micronutriente, tem cálcio, tem ureia, potássio. Então é um produto bem mas do ponto de vista econômico, pessoal, só uma coisa para completar aqui sobre o adubo orgânico. Só uma coisa para completar sobre o adubo orgânico. Nós estamos num país tropical, que as temperaturas são altas e há uma grande mineralização da matéria orgânica. Então você fala, eu vou jogar o adubo orgânico porque eu quero aumentar a matéria orgânica do solo. Se você jogar 10 toneladas de esterco de galinha por hectare, não aumenta, porque mineraliza.
E aquilo só que vai virar adubo e a planta vai produzir. Se você quer melhorar a matéria orgânica numa pastagem, é só adubar. Por quê? O sistema radicular, ele renova todo ano, o gado consome o capim, parte do capim cai no solo, vai virando matéria orgânica. Lá na Exalc, os caras fizeram análise de solo numa mata que tem do lado da Exalc lá. E compararam a matéria orgânica com o solo dos pastos da Exalc, lá que o professor Moacir Corsa foi o primeiro que adubou, lá na década de 70. Os solos da Exalc, que são adubados ano a ano, tem a fertilidade e a matéria orgânica maior que a da floresta, que tem do lado lá da Exalc. Por quê? Porque o sistema radicular da planta, quando você aduba o pasto, ele produz muita forragem. E aquela forragem não é toda consumida com o gado, parte volta para o solo e vai melhorando a matéria orgânica do solo. Então é uma estratégia de aumentar a matéria orgânica. Até tem sistemas de manejo que falam assim, ó, se você não aduba, faz um pastejo, um resíduo, a altura do resíduo mais alto. Por quê? Porque sobra mais forragem na área, aquele pasto vai durar mais tempo. Se você aduba, você pode trabalhar com uma altura de manejo menor, porque pode tirar mais nutrientes, porque a planta, porque você está repondo os nutrientes, e a planta renova o sistema radicular, cai folha e aumenta a matéria orgânica. Então, a melhor forma de aumentar a matéria orgânica em pasto é adubando o pasto. Pode até adubar com adubo orgânico, mas se você quer melhorar a matéria orgânica no pasto, é com adubação. Então a gente já está indo para os finalmente. A gente, então o que separa uma propriedade que tem pasto degradado de uma propriedade intensiva, como o Sérgio está falando da propriedade dele? Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico, ver o que você tem à sua disposição, qual é o nível de fertilidade que você tem, como você vai trabalhar essa fertilidade, e ter uma visão de longo prazo. Eu vou melhorar o solo da minha propriedade não esse ano, eu vou melhorar em 4, 5, 10 anos, mas eu vou todo ano melhorar um pouco. Quando chegar daqui 10, 15 anos, o meu solo vai estar tão bom que só com nitrogênio eu resolvo o meu problema de lotação da propriedade. Encarar o solo, né, como um ativo, como algo que eu invisto e ele vai me trazer retorno econômico. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês aqui, ó, raiz de braquiária, numa área que foi adubada, calcareada e usado gesso. Então o sistema radicular é bastante profundo, quando o solo permite, né? Então você tem uma condição. Então é isso aqui que a gente tem que procurar nas nossas pastagens. Você quer uma área de palhada para integração lavoura-pecuária, que produziu muita massa, mas eu posso ter muita massa para o gado também comer, né? Então, uma alternativa que eu sempre falo para os produtores é da pecuária 222, que é você ter um parceiro agricultor. Por quê? O agricultor, ele vai arrendar a sua área, hoje a maioria das culturas, ele precisa calcarear, adubar, sistematizar o terreno para ele poder colher, fazer um bom preparo de solo, e ele vai, como aquela cultura que ele implantou, seja mandioca, melancia, batata doce, amendoim, soja, milho, não vai conseguir extrair tudo que tira da terra. Então vai sobrar um adubo residual que quando você voltar ao pasto lá, ele te entregar de novo a área, ele vai implantar essa lavoura. Quando ele te entregar, você vai conseguir formar um pasto de alta produtividade por uns 2, 3 anos. Se você continuar fazendo uma adubação de manutenção, esse pasto vai ser perene e você não vai precisar reformar de novo. Mas ele pagou a conta
da reposição da fertilidade do solo. Então, é uma estratégia também que a gente pode, e com isso você pode trabalhar com uma produtividade alta, pelo menos, se tiver um produtor lá, ele vai rotacionando na propriedade, e aí você consegue todo ano ter pasto novo. Então, a ideia é assim, todo ano ele te pega o pior pasto da sua propriedade e te devolve uma área que vai ser o melhor pasto da propriedade. Então, todo ano vai sair o pior pasto e entrar um pasto de formação nova que você consegue ter uma taxa de lotação alta. Então, qual é a receita que o produtor tem que ter? Ele tem que escolher a forrageira adequada, adaptada ao manejo e o clima e o solo, a fertilidade que ele tem na área dele. Fazer análise de solo, tomar as decisões sempre baseado. A CAT, quando ela fez um levantamento aí, o Lupa, 50% dos produtores adubavam sem análise de solo. Aí você monta um programa de calagem, assagem e adubação, né? E fazer um manejo que você consegue colher aquela forragem, certo? Então, fica a pergunta aí, né? Quando foi a última vez que você fez análise de solo da sua propriedade? É uma ferramenta barata e importante para a sua tomada de decisão. Então, quem cuida do solo, cuida do futuro da sua propriedade, né? E nós estamos na época de fazer coleta, então é época de você entender como é que está o seu solo. Só acabei aqui, mas só um extra aqui. Toda semana, eu coloco lá os preços dos adubos. Ó, Fernando, acho que já deve estar até mais caro hoje. Isso aqui é preço de sexta-feira. O preço dos adubos aí, ó, já a relação de troca estava começando a melhorar, agora já piorou tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Coloco lá no grupo Mais Arrobas toda semana como é que está a relação de troca de arroba para adubo. E olha como é que estava bonito, ó. Como o boi subiu, eu estava precisando de menos arroba de boi para comprar 1 tonelada de adubo, mas ó, agora aqui a curva é... Opa! Deixa eu ver aqui, ó. Não, eu apertei um botão errado aqui. Ai, caramba! Apertei um botão errado aqui. O João e o Alfredo chegou aí até a fazenda. Ó. Como é que terminou? O certo foi bem, o Ó, Alfredo. eu tirei essa parte. Eu tirei essa parte, mas diz as más línguas que o Alfredo vendeu uma parte pro irmão, que é o vizinho. Então tá em família. Ó, aí ó, o adu, a relação de troca estava melhorando, eu estava precisando de menos arrobas para comprar 1 tonelada de adubo. Aí o Trump resolveu invadir o Irã, aí o negócio inverteu. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, senão nós vamos para o nosso GTE, troca de experiência. Pode falar, Ortega. Além da aprovação, da renovação de pastagem, etc., da reposição nitrogenada, fosfatada, etc. Mas a respeito da morfologia da planta, citando uma circórcia que você falou, a respeito da altura de manejo de pastagem, cada sistema apical, que cada planta é uma coisa, né? Sim. O grande problema nosso, falando da maioria dos pecuaristas, né? Tem que tomar cuidado com a altura do pastejo, por causa da renovação do perfilhamento. Né? Sim. Sobre morfologia, eu estava esperando um pouquinho. Você falar a respeito da morfologia. Cada planta tem uma característica, né? Sim. Acima alguma coisa, as braquiárias outra coisa, as pânicas outra coisa, né? Então, cada planta
ela tem uma fisiologia que deve ser respeitada. Por exemplo, você vai trabalhar com uma braquiária ou medícula. Você pode trabalhar com altura de resíduo. O que é resíduo? É o que sobra a hora que o gado sai do pasto, de 5 a 10 centímetros. Por quê? Porque o meristema apical ele está próximo do solo. Então, mesmo que a planta consuma numa altura baixa, vai sobrar muito meristema apical para ela rebrotar e produzir. Agora, o pânico, o meristema apical ele não só é mais alto, como conforme o crescimento do capim, ele vai aumentando a altura do meristema apical. Então, se você fizer um manejo de pânico muito alto, você elimina, muito baixo, você elimina muito meristema apical e prejudica a rebrota. É o motivo que você falava. Quando você suprime o meristema apical, você precisa de uma nova gema da raiz. Se eliminar o meristema apical, ela tem que rebrotar da gema basal. Exatamente. Aí, o que muita gente não entende é que às vezes a reposição química não adianta se você abaixar muito a pastagem. Por exemplo, você deixa um pasto rapado, vamos falar na linguagem coloquial, deixa um pasto rapado. Não adianta você fazer uma reposição química se você não tiver estrutura natural. Não, mas depende, Ortega. Ó, Maurício, obrigado. Você tem um pasto lá que você vai adubar e ele está rapado. Qual é a capacidade de rebrota dele? Não é boa? Então o ideal seria escolher um outro pasto. Agora, se o pasto está rapado e eu adubar e aumentar o período de descanso, ele se recupera. Então, uma estratégia de você recuperar um pasto que está querendo degradar é você fazer a adubação e vedar. Você falou aumentar o tempo de recuperação. É isso que talvez muita gente sofre, porque demora muito tempo para o pasto recuperar se ele rapado. Eu falo com minha mãe na fazenda, eu falo, não deixa o pasto abaixar muito, não precisa abaixar, mas ele vai demorar para recuperar. Então, o que nós temos que tomar cuidado é a questão do pasteiro, a altura de resíduo que sobra após o pastejo. E essa altura é que vai determinar a velocidade de rebrota da planta. Se o gado pastejar muito baixo, imagina um pasto que o gado pastejou muito baixo, abaixo do meristema apical. Ele vai rebrotar dos meristemas basais. Ele vai rebrotar, ele não vai morrer por causa disso. Só que o que acontece? Custa para ele muito mais nutrientes, muito mais água. Então, o que vai acontecer? A rebrota vai ser mais demorada, mais lenta até ele atingir o ponto ideal. Então, se você vedar, dá certo. Mas se você está precisando de pasto e não vedar e adubar o pasto, pode ser que você até prejudique. Porque você pega um pasto rapado, você joga nitrogênio, ele vai ter uma rebrota lenta. Não vai aproveitar tanto o nitrogênio, mas você está precisando de pasto, antes dele chegar na altura ideal, você já coloca o gado de novo. Você vai judiar mais ainda daquele pasto. Em resumo, é melhor não deixar rapado. Essa é a regra básica. Eu só estou dando enfoque nisso, porque hoje mesmo eu tive uma propriedade de um amigo meu lá, perto do Campinal, uma facada no pasto lá, que a altura está desse tamanho, exatamente 5 centímetros alto. Agora, né? Agora, nessa época. Uma época dessa. Eu falei, pô, não pode deixar um negócio desse, até pode ver uma facada no pasto daquele tamanho. Então, tem gente que aumenta muito a quantidade de gás e não tem massa natural também. Sim. A pessoa não entende isso. Uma das regras de bom manejo é o ajuste da taxa de lotação. Não é só você colocar e tirar o gado na hora certa. É você ajustar a taxa de lotação. Por exemplo, eu fui numa propriedade que o produtor está reformando os pastos, está melhorando os pastos, mas ele tem hoje muito mais gado do que o que cabe na propriedade quando ela estiver boa. Então, qual deveria ser a estratégia? Aproveita que o preço está bom, reduz um pouco a quantidade de gado e faz esse ajuste da taxa de lotação, né? Mas realmente você está certíssimo, Ortega. Se você não respeitar a fisiologia da planta, Pessoal, eu acho que
alonguei um pouco aí, né? Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Se não, alguma pergunta mais? Então, queria agradecer os nossos apoiadores, né? Sobre ganho de peso no aumento de água. Lá no norte, eu só importo 8 em área cordizada. Então eu tenho 8 de 450 quilos. Você concorda comigo que seria melhor pôr um boi de 300 quilos, mais boi de 300 quilos nessa área, em vez de ter um de 450, vamos dizer, se eu tenho um? Não, são duas contas que a gente tem que entender. Ó, do ponto de vista de eficiência do seu rotacionado, é melhor ter 2 boi de 300 do que 1,5 de 450. Eles vão ganhar o mesmo ganho de peso, o boi de 300 vai ganhar os 600 quilos. Na verdade, teoricamente, o boi de 300 ganha um pouquinho mais que o boi gordo, né? Um boi de 300 quilos, teoricamente, se a qualidade do pasto foi a mesma, ele é para ganhar um pouco mais do que um boi erado por dia, com a mesma qualidade de forragem. Só que você, em vez de você ter um erado, você vai ter 2 novos. Aí você vai ter 2 boi ganhando 700 gramas em vez de um boi ganhando 600. Entendeu? E aí, o que é a melhor forma de engordar o boi? No pasto. É dar oportunidade de seleção. Então, é você trabalhar com uma oferta alta nos boi gordos. Sem ser rotacionado, eu não botei isso. O quê? Esse ganho, e ele vai ser como boi selecionado, eu não botei esse ganho. Não, é assim, ó. Vamos dizer, eu tiro o rotacionado, os boi erado, eu ponho o garrote. Os boi erado, eu ponho o pasto sem ser rotacionado. Isso. Você acha que é vantagem? É vantagem. Desde que você trabalhe os boi erado com oferta de forragem. Não é porque ele está no lotação contínua, está lá, se a altura for boa, que ele tem oportunidade de seleção, ele vai ganhar bastante peso. Vai, teoricamente, ganhar mais que no rotacionado. O ar tinha um problema. Começando a engordar lá, um shopping, a gente tinha áreas grandes, aí depois eu vou dizer, áreas grandes que você tinha metade cortada e metade passada. E boi não vai passar nunca mais. Você ficava sempre o tempo todo com aquele gado naquela área. Então tem que ter outra. Não. Não é nada, né? Ou é Não. gado? Não, é assim, são duas coisas. Vamos falar, ó. Eu tenho um rotacionado e eu quero máxima eficiência dele. Eu ponho o gado novo que vai te dar máxima eficiência, maior produção de carne por ar. Eu também tenho que engordar os boi gordos. E eu também tenho que manejar bem os pastos. Se você tiver como fazer rotacionado na propriedade inteira, inclusive para os gordos, só que aí nos boi gordos você vai trabalhar com uma oferta maior. Entendeu? Aonde é os pastos de engorda, você vai trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo, lá onde estão os garrotes de 300 quilos, você vai trabalhar no brisantão com 15 a 20 centímetros, e onde estão os boi gordos, você vai trabalhar com 20 a 25, você vai melhorar o ganho de peso dos boi gordos. Agora, o rotacionado, pessoal, espera aí que nós temos que fazer o sorteio, hein? Todo mundo assinou a lista? Eu preciso do celular para fazer o sorteio. Vou deixar aqui. Vai ser para o seu, né? Uma coisa é ganho de peso por animal, por cabeça dia. Outra coisa é usar eficientemente o pasto. Quando você faz o rotacionado, você tem um controle maior sobre o pasto e você consegue ser mais eficiente no manejo.